Na delação, Pedro deixa claro que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sabia do esquema de desvio de dinheiro dentro da Petrobras. De acordo com a Veja, o ex-deputado disse que Lula gerenciou pessoalmente o esquema de corrupção da Petrobras, da indicação dos diretores corruptos da estatal à divisão do dinheiro desviado entre os políticos e os partidos, e descreve situações em que Lula tratou com caciques do PP sobre a distribuição de propina em contratos na diretoria de abastecimento da Petrobras, comandada por Paulo Roberto Costa, que Lula chamava de Paulinho. Correa contou que parlamentares do PP se rebelaram contra o avanço do PMDB nos contratos da diretoria. Um grupo foi ao Palácio do Planalto reclamar com Lula da invasão. De acordo com Pedro Correa, Lula passou uma descompostura nos deputados, dizendo que eles estavam com as burras cheias. De acordo com Pedro Correa, Lula passou uma descompostura nos deputados, dizendo que eles estavam com as burras cheias de dinheiro e que a diretoria era muito grande e tinha que atender os outros aliados, pois o orçamento era muito grande. A diretoria era capaz de atender todo mundo. Segundo a revista, os caciques do PP se conformaram quando Lula garantiu que a maior parte das comissões seria do partido, dono da indicação de Paulinho. Nos comprometemos com o PP, que indicou o Dr. Paulo Roberto já há algum tempo para a diretoria de abastecimento da Petrobras. E por que até agora ele não foi nomeado? Dutra respondeu, porque esta mudança de diretor é um assunto complicado dentro da Petrobras. Estão havendo resistência, além de a competência não ser só minha para nomeá-lo. Lula retruca, de quem é a competência então? Dutra respondeu, a competência é do Conselho de Administração da companhia, da maioria dos conselheiros. E Lula questionou, quem nomeou a maioria dos conselheiros, Dutra? Dutra respondeu, você, Lula. De acordo com a revista, Lula então ordenou, quero que você diga aos conselheiros que nomeei que se o Dr. Paulo Roberto não estiver nomeado daqui uma semana, eu vou demitir e trocar esses conselheiros que nomeei. Dutra diz, mas Lula, não é tradição da Petrobras assim, sem mais nem menos, trocar um diretor. Lula conclui, Dutra, se fôssemos pensar em tradição da Petrobras, nem você era presidente, nem eu era presidente da República. 15 dias depois, em maio de 2004, Paulo Roberto Costa foi nomeado para o cargo. Com a ordem de Lula para que os partidos se entendessem, Pedro Correa diz ter se reunido com PMDBistas graúdos para tratar da partilha. Um dos primeiros a ser procurados para buscar um melhor entendimento na arrecadação foi o senador Renan Calheiros, acompanhado do deputado Aníbal Gomes do Ceará. E fez o mesmo com o deputado Eduardo Cunha e com o senador Romero Jucá, todos do PMDB. De acordo com a revista, acertados os termos com os PMDBistas, os negócios a partir de 2006 começaram a fluir. De acordo com a revista, o delator exemplifica a simbiose em uma reunião que contou com a participação dos diretores Paulo Roberto Costa e Nestor Severó, dos senadores Renan Calheiros, Romero Jucá, Jader Barbalho e Henrique Eduardo Alves, atual ministro do Turismo, e do lobista Jorge Luz, e que era período da campanha eleitoral de 2006. Segundo a revista, no encontro, os caciques do PMDB apresentaram uma fatura salgada para apoiar a permanência de Costa e Severó na Petrobras, 18 milhões de dólares em propina, que deveriam ser pagos a tempo de financiar a campanha do ano. Receberam 6 milhões de dólares. De acordo com a revista, Pedro Correa disse que o atual ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, ficava com parte de tudo que era arrecadado pelo esquema do PMDB. Eduardo Cunha recebeu parte dos 6 milhões de dólares e o ex-ministro e atualmente senador Edson Lobão tinha participação nos contratos com as grandes empreiteiras. E que o atual secretário de governo, Gedel Vieira Lima, foi o responsável pela indicação do senador cassado Delcídio do Amaral para uma diretoria da Petrobras no governo Fernando Henrique. Delcídio, segundo o delator, cobrava propina junto às empresas que tinham negócios na diretoria e depois repassava uma parte para o PMDB e outra parte para o PP. Conforme Veja, Correa também acrescentou que o laboratório EMS pagava propina para os ex-ministros José Dirceu e Alexandre Padilha.
Que vantagens também eram cobradas das empresas que se habilitavam a participar do programa Minha Casa Minha Vida, uma das marcas do governo Dilma, e que o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, teria negociado pagamentos para seu partido numa obra de Furnas. Praticamente a diretoria inteira da Petrobras era puro sangue, era tudo PT. Portanto, era uma coisa muito restrita à estrutura maior partidária e, claro, a própria presidência da República, o presidente Lula, e evidentemente, a ex-presidente Dilma era ministra de Minas e Energia. Esse processo, até pelo perfil que ela tem, passava por ela também. Né? Quer dizer, quando houve esse movimento, Quem fazia parte desse grupo pequeno, desse grupo restrito? Eram os presidentes, doutor Januário. Aí as coisas escancaram mesmo, porque aí era uma máquina operando para atender partidos importantes da base para garantir a dita governabilidade. Então as coisas ficam mais escrachadas, vamos dizer assim, né? Porque essa questão da Petrobras, de arrecadação, ela não vem desse governo só, ela vem de outros. Esse governo ele sistematizou e colocando as diretorias a serviço de partidos da base para garantir a sustentabilidade política do governo. E, mais fundamentalmente, por que chegou a esse nível de intensidade? Não só por essas razões políticas, mas que a Petrobras ela foi usada como um vetor de desenvolvimento do país, que entra o discurso do pré-sal, do modelo de partilha, aquele discurso do petróleo é nosso, do não à privatização, do conteúdo nacional que levou à instalação de estaleiros. Tem todo um discurso político de várias refinarias que viriam a ser construídas, começou com Abreu e Lima, depois foi para... Então, nessa ação penal 584.0559, continuidade do depoimento do senhor Zivi Skornik. Me ocorreu aqui, eu esqueci da palavra sem de acusação. Teria perguntas? Sem perguntas. Certo. O senhor Zivi, quando a senhora Mônica foi ouvida no inquérito, ela mencionou que esses pagamentos recebidos do senhor, que ela confirmou a existência, disse o seguinte: indagada acerca dos pagamentos recebidos de Skornik, esclarece que o mesmo foi indicado por uma mulher responsável pela área financeira da campanha presidencial de Angola. Sem fundamento. Então, quem indicou, quem encaminhou ela foi o senhor João Vacari. Sim, senhor. E ela chegou ao local sabendo que o João Vacari, é que tinha solicitado ela ir lá? Porque eu nunca tinha conversado com ela antes, não conhecia ela antes. Me ligou e apareceu no meu escritório. Só podia ter sido o senhor Vacari, que foi a única pessoa que mencionou o nome dela. Uhum. E ela relatou, ela mencionou o nome do senhor Vacari? Estou aqui pedido do senhor Vacari, coisa parecida? Mencionou. Aí ela mencionou que, ainda na história da campanha presidencial de Angola, que teria sido 50 milhões, 30 milhões seriam sido pagos em contrato e 20 milhões por fora. Que a declarante procurou os VI no escritório Meus Brasil, acertaram então o pagamento de 4,5 milhões, que foram pagos na conta. O número era 5, só que acabou sendo pago 4,5 porque o processo do Lava Jato já estava muito avançado e eu parei de pagar a última parcela. O senhor chegou a pagar também valores em dinheiro? Nenhum. Então. E no caso do senhor João Vacari, o senhor chegou a pagar, a repassar valores em dinheiro ou sempre depósitos? Eu fiz através da empresa Zama, paguei em dinheiro para a empresa Zama solicitada pelo senhor Vacari. Somente esse, o resto foi em... E 2 políticos. Tá. O senhor chegou a entregar dinheiro diretamente ao senhor Vacari? Nunca.
em espécie, não? Nunca. E depósitos a título pessoal dele? Também nunca. Retomando aquela questão que o senhor colocou do gerente da conta, não lembro se o senhor falou isso ou não, mas quando teve aquela sugestão de abrir uma conta offshore com o senhor e com o a filho... A senhora Ângela Boni. Tá. E o senhor Renato Duque estava presente nessa reunião? Estava presente. Ele e o filho. Isso foi no Brasil ou foi lá fora? Foi no escritório do senhor Renato Duque, na Assembleia número 10. Ainda alguns detalhes que eu precisaria aqui sobre o seu acordo de colaboração. O que ele prevê? O senhor vai pagar alguma indenização, alguma multa? Sim, senhor. Quanto seria? Em torno de 24 milhões de dólares. E o senhor vai permanecer algum tempo? Vai ter uma redução de pena, mas vai permanecer quanto tempo preso? A condição seria eu acho que até 12 de agosto. E mais 6 meses em casa com tornozeleira. E depois 1 ano de... É livre? Prestação de serviço também. Regime, e depois serviços comunitários. 3 anos e 6 meses de serviço. O senhor concordou em pagar essas propinas? Isso era uma prática do mercado? O senhor sabe se outras empresas também pagavam? Sim. O senhor sabia disso na época? Que outras empresas também pagavam propina, o senhor Barusco ou de empregados da Petrobras? Tinha sentimento. Tinha o quê? Eu tinha um sentimento que isso existia. Conhecimento direto, o senhor Direto de ninguém comentou comigo, não. E O único comentário que realmente falou sobre o problema de propina foi na 7, que o Barusco disse que a divisão estava diferente entre os estaleiros. Foi o único momento que ele realmente abriu falando de outros. E esses pagamentos assim não incomodavam o senhor como profissional? Porque o senhor tinha essa habilitação técnica também? Isso não... É questão de ou ter um estaleiro vazio crescendo grama ou ter 10 mil funcionários no estaleiro. Era essa a opção. Mas não dava para fazer um negócio sem pagar propina também? Naquele momento não, senhor. E o senhor não se arrepende desses pagamentos, senhor Zvi? Não me faz bem. Eu nunca, até 2003, eu nunca tive esse tipo de trabalho. Eu trabalho desde 1973, ou na Petrobras, ou na Odebrecht, ou outras empresas que eu trabalhei. Nunca tive esse problema. Realmente acendeu a luz quando o senhor Raul Schmidt conversou comigo. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ainda, senhor Zvi, no final do seu depoimento? A não ser que o senhor precise de mais alguma informação, eu fico à sua disposição ou a doutora Laura. Não, por hora é só, então. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Zvi Skornik.